Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E verso 11 último: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Tome aí seu assento. Bom, nós estamos numa temática falando sobre o novo nascimento. E na sexta-feira passada eu estive aqui e falei um pouco com os irmãos sobre, primeiramente, os benefícios de ser uma nova criatura. Nós aprendemos na sexta-feira passada sobre a importância de sermos uma nova criatura em Cristo. E vou até depois mencionar um pouco mais o texto que nós exploramos na sexta-feira passada. Mas eu quero que você atente um pouquinho para o que você acabou de ler comigo, e depois na sua casa, com calma, leia de novo o que Paulo está escrevendo aos crentes de Colossos. Paulo está dizendo para eles: vocês, antes de se converterem, vocês andavam no curso do mundo. Então, antes de vocês receberem a salvação, vocês praticavam muitas coisas que o mundo pratica. Mas agora vocês se revestiram do novo homem. E esse novo homem vive diferente. Quando diz novo homem, está incluindo todos os seres humanos, até as mulheres. Esse novo homem, esse novo crente, esse novo ser em Cristo, ele vive diferente, ele fala diferente, ele pratica as coisas de forma diferente. Então vocês não são mais aquele povo de outrora. É isso que Paulo está dizendo. Porque agora vocês se revestiram. Quando se fala de revestir, está falando de uma cobertura a mais. Por exemplo, quando você veio para cá, para o culto de hoje à noite, alguns tiveram tempo. Eu não tive tempo, eu vim direto da rádio para cá. Mas você que teve tempo de tomar o seu banho e trocar de roupa, o que você fez? Você tirou aquela roupa do dia inteiro que você trabalhou, que você lidou com a casa, e você tomou um banho e colocou uma nova roupa. Por que essa nova roupa? Para que o seu corpo pudesse se encontrar melhor. Então isso traz um bem-estar a você. Porque aquela roupa antiga ela já está suada, ou ela está cheia de pó. Então você tira aquela roupa velha, põe para lavar e veste uma roupa nova. E quando você vem para a igreja, você vem alegre. Por quê? Você colocou uma roupa nova. O que Paulo está usando mais ou menos é essa metáfora. Assim como você, dia após dia, troca de roupa, porque a roupa se suja, o que Paulo está dizendo? Antes de vocês receberem a Cristo, as suas vestes eram sujas, mas agora vocês se revestiram de uma nova criatura. Quem olha para vocês agora tem que ver o quê? A novidade de vida em Cristo Jesus. E o que é melhor ainda, além de você estar vestido com vestes novas de salvação, sabe o que acontece? Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você é revestido. Você já está vestido, mas depois que você recebe o batismo, você é revestido. Então nós estamos falando do novo nascimento. E quando se trata do novo nascimento, há algumas mudanças que nós vamos ver daqui a pouco também. Não tem como ser nova criatura e viver a mesma coisa. Tem até uma frase que é interessante, que você talvez já deve ter lido essa frase em algum livro ou na internet, que diz assim: louco é aquele que quer ir para um lugar diferente, mas usa o mesmo
caminho. Não tem como você ir para um lugar diferente usando o mesmo caminho. Não tem como você ir em linha reta se você estiver andando em círculo. Moral da história: o novo crente, a nova criatura em Deus, ela vive diferente do mundo. Tem até uma frase, né, que as pessoas gostam de colocar também, que o cristão anda na contramão do mundo. Uma pergunta para você: andar a favor da correnteza é mais fácil ou andar contra ela? Humanamente falando, mais fácil é ir na correnteza, mas o crente é diferente. O crente, ele anda contra a correnteza do mundo. Enquanto o mundo está indo de um jeito, o crente está indo de outro. Porque ele quer contrariar todo mundo? Não, porque ele está indo na direção do céu, e a direção do céu é o contrário. Dá esforço? Dá trabalho andar contra a correnteza? E como? Mas no final é a salvação da sua alma e a chegada no céu. Muitos estão andando na correnteza, né? Tem até aquela música do mundo, né, que é só para ilustrar: deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Tem muita gente assim. Tem crente que vive assim. Ele vai de acordo com as coisas vão acontecendo. Repita comigo duas palavrinhas interessantes. Diga comigo assim: termômetro. Mais forte agora: termômetro. Agora uma palavra que é quase igual: termostato. São duas palavras quase iguais, mas são diferentes. Qual é a ideia do termômetro? O termômetro, ele indica a temperatura. Já o termostato, ele altera a temperatura, que é o caso do ar-condicionado. Quando você pega um termômetro e você mede a sua temperatura, o que o termômetro faz? Ele apenas indica qual é a sua temperatura. É só isso que ele sabe fazer. Agora o termostato não. Ele altera a temperatura do lugar. Moral da história: a pessoa que não é salva, ela se adapta ao lugar onde ela está, dependendo da temperatura. Se está frio, ela é frio. Se está quente, é quente. Se está bem, sabe? Ela vai se adaptando à temperatura. Já o crente é diferente. Ele é um termostato. Ele não é o mesmo. Onde ele chega, ele altera. Porque ele tem a presença de Deus na vida dele. Você foi chamado para alterar situações e não para se condicionar a elas. Já viu pessoas que se condicionam? Pode perceber. Foi feita uma pesquisa em São Paulo, uns anos atrás. Isso se tornou até tema de piada. Porque um sociólogo queria provar que as pessoas são facilmente condicionadas. Então o que ele fez? Ele foi numa grande praça em São Paulo e ele queria demonstrar que o ser humano, ele é facilmente condicionado a agir. Então ele vai na Praça da Sé e ele então pastor Zaqueu, no meio da praça, e do nada ele olha para cima. E ele fica olhando para cima. Não dá 2 minutos, tem um monte de gente fazendo o quê? Olhando para cima. Nem sabe por que está olhando, mas está olhando. E ainda tem gente que chega e pergunta assim: rapaz, o que você está olhando? Ah não, estou olhando. Porque as pessoas são facilmente condicionadas. Porque o mundo é assim. Agora o crente não, queridos. O crente lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele é uma nova criatura. Ele não está condicionado ao mundo. Ele está na contramão do mundo. Não é aquilo que, não, porque eu vou vestir isso porque está na moda. Não. Eu vou comer isso porque... Não. Tem pessoas que estão tão condicionadas ao mundo que é só lançar uma moda, não dá muito tempo e já está fazendo. Por quê? Ele está condicionado àquilo. Então entenda uma coisa: nós somos novas criaturas. E o que prova que você é uma nova criatura é aquilo que você não faz mais. E você não faz mais não porque os outros dizem para você não fazer. Isso é outra coisa. Você não faz porque os outros dizem para não fazer. Você não faz porque você agora é nova criatura em Cristo e o Espírito de Deus fala ao seu coração. Ele testifica no seu coração. Eu quando me converti, eu conto esse testemunho. Lógico que hoje nunca mais eu faria isso. Mas eu era um novo convertido e na hora eu fiz. Hoje eu não faria. Mas eu recordo que eu era um novo convertido, estava indo para a igreja. Eu me converti lá na igreja de Itatetuba. E eu recordo que eu estou indo para a igreja e os meus amigos do passado que iam comigo para o baile me viram indo para a igreja com a Bíblia na mão. E os dois dentro do bar e eu passando para ir para a igreja. E de repente os dois fizeram uma graça. E um deles gritou assim: e aí, Rodolfo? Está indo para a igreja? Vai, estou indo para a igreja.
Isso é vida, hein? Agora você não é mais livre, agora você é preso. Eu falei, não sou preso, eu sou livre. Não, livres somos nós que estamos aqui agora no bar, vamos tomar uma cerveja agora. Você não, você está preso. Sabe o que eu fiz? Eu voltei, entrei no bar, sentei no meio deles e pedi 3 cervejas. Calma, antes de vocês me julgarem, escuta até o final. Entrei dentro do bar, sentei no meio dos 2 e pedi 3 cervejas. Uma para mim e uma para os 2. O dono do bar abriu a minha cerveja, abriu a cerveja dos 2. Nem mal abriu a cerveja dos 2, eles já colocaram no copo e já deram uma golada, pastor Zaqueu. E a minha cerveja ficou lá. E o papo comendo. Daqui a pouco um deles virou, e aí, você não vai tomar não? Não, sou livre. Vocês é escravo, porque nem mal abriu já tomou. Eu não, pode estar na minha frente que eu não preciso tomar, porque eu sou livre. Eu tenho poder de decisão. Ou seja, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Você não está condicionado ao ambiente. Você transforma o ambiente onde você chega. Por isso quando você vai na festa, outra coisa que eu vou falar para você. Ah, pastor, tem pessoa da minha família que não é crente, eu não vou nas festas. Bobagem sua, vai. É lá que você vai mostrar que você é luz. Em vez de você falar assim, eu não vou em festa, pelo contrário, vá, faça a sua parte como crente. Mostre para eles que você está ali, mas o ambiente não muda você, mas você muda o ambiente. É assim que funciona, porque nós somos hoje uma nova criatura. Então pense nisso. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nova criatura, nova vida em Cristo. Somos, como saber? Nós falamos um pouquinho na sexta-feira passada sobre isso. As características de um novo crente. Agora eu quero analisar com você um pouco mais o texto. Você pode ler junto comigo? Vamos lá todo mundo junto? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Nesse texto está escondido aí muita coisa. Nós falamos um pouquinho disso na sexta-feira passada. E hoje nós vamos explorar um pouco mais. A primeira coisa que eu quero mostrar para você, está aí ó. Nesse texto que você leu comigo, de 2 Coríntios 5,17, nós temos aí 5 coisas no texto. Primeiro, nós temos uma condição. Nós temos o que, irmãos? Uma condição. Segundo, nós temos uma posição. Temos o que? Uma posição. Terceiro, nós temos uma transformação. Temos o que? Uma transformação. Quarto, nós temos um abandono. Nós temos o que no quarto? Um abandono. E no quinto nós temos uma nova perspectiva. Temos o que? Uma nova perspectiva. Tudo isso está no mesmo versículo só no versículo 17. Vamos dar uma olhadinha em cada um disso aí? Qual que é a nova condição que o texto diz? O que o texto diz? Se alguém está em Cristo. Isso é condição. A condição de ser nova criatura é estar em Cristo. Se não tiver em Cristo, não tem como ser nova criatura. Ou seja, para ser nova criatura, tem que receber Jesus como Salvador. Ninguém pode dizer assim, eu sou nova criatura. Conhece Jesus? Não, então não é. Quer ver dar um exemplo? Está aqui a iluminação. As luzes estão acesas. Existe um interruptor, correto? Tem um interruptor na parede. Junto com o interruptor também, você vai ver que tem ali o botão que aciona ventilador. Agora o que acontece com essa lâmpada acesa? Você vai lá e aperta o interruptor, o que acontece com a lâmpada? Ela acende. Se você apertar o interruptor de novo, o que acontece com a lâmpada? Ela apaga. A questão é o seguinte: entre o interruptor e a lâmpada tem um circuito. Então na verdade não é que o interruptor é mágico. O interruptor é só o que? O ponto de acesso. O que faz a lâmpada acender não é o interruptor, é que ele acessa um circuito que está ligado na força, e essa força faz com que a lâmpada acenda. Moral da história: o importante não é o interruptor, o importante não é a lâmpada, é o circuito. Sem o circuito, nenhum dos dois presta para nada. Imagina um interruptor sem um circuito de energia até na lâmpada. Acontece alguma coisa? Não. A lâmpada e o interruptor sou eu e você. E a conexão de energia é Deus. Ou seja, sem Jesus, eu sou uma lâmpada apagada. Sem Jesus eu sou lâmpada, mas sem utilidade. Eu sou uma lâmpada apagada. O que faz a diferença? Quando Jesus entra na minha vida e me conecta, aí sim, eu acendo.
E acendia por quê? Porque eu tenho luz própria? Não, a luz que está em mim é Jesus Cristo na minha vida. Então me tornei uma nova criatura. Então quem olha para você, olha o quê? O que Jesus diz? Vós sois o sal da terra e luz. Então quem olha para você vê a luz de quem? A sua ou de Deus? Vê a luz de Deus em você, na pessoa de Jesus. Então o que faz você ser uma nova criatura é uma condição. Que condição é essa? Se alguém está em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, logo eu não consigo ser uma nova criatura. Olha o que o texto que vai dizer aqui em João. João capítulo 1, verso 11 e 12, bem conhecido. Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Ou seja, quem não recebe Jesus, não se torna filho. Mas o que o texto está dizendo? Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, e você só passa a ser nova criatura quando você recebe Jesus. Se não receber Jesus, você não se torna uma nova criatura em Cristo. Então é muito ilusório o que algumas pessoas estão dizendo por aí, até mesmo dentro da igreja evangélica. Por incrível que pareça, tem muita gente que é frequentador de igreja, mas nunca recebeu Jesus como Salvador. Ele se acostumou a frequentar a igreja, mas ele mesmo não tem um compromisso pessoal com Cristo. Ele é apenas um frequentador de igreja, ele é um simpatizante da fé, mas ele não tem conexão com Cristo. Até os nossos filhos, entenda isso. O fato dos nossos filhos crescerem na igreja não significa que eles já são crentes. Eles precisam ter um conteúdo e um contato pessoal com Deus. Filho de crente não é crentinho. Deus não tem sobrinho, Deus tem filho. Vou repetir a frase porque é importante. Deus não tem sobrinho, Deus é filho, Deus tem filho. Ou seja, os nossos filhos que estão na igreja, é bom ter cantado na criança? Sim. É bom colocar ele para cantar no adolescente? Sim, ele vai crescendo. Mas vai chegar uma hora que ele tem que decidir a sua própria vida com Cristo. Para ele se tornar uma nova criatura, ele tem que receber a Cristo como Salvador. Essa é a condição. Sem Cristo você não se torna uma nova criatura. Isso é inegociável. Qual é a frase que o mundo diz aí fora, que é uma frase errada? Todos os caminhos levam a Deus. De uma certa forma está certo. O homem vai se encontrar com Deus, seja para condenação ou seja para perdição. Mas para ir para o céu só tem um caminho, Jesus. Então ele é o ponto de partida. Por isso que Paulo está dizendo lá, se alguém está em Cristo, essa é a condição. Vamos ver o segundo ponto? Além da condição tem uma posição. A condição é, se alguém, e qual é a posição? Está em Cristo. Está em Cristo é a posição. Você lembra que Jesus disse em João 15? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, dareis muito fruto. E lá no final ele vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, qual é a posição do novo crente? Em Cristo. Enxertado em Cristo, ligado em Cristo. Volto a dizer o exemplo da tomada. Se eu tirar o cabo de energia entre a tomada e a lâmpada não funciona mais. Por exemplo, agora, nesse exato momento, ninguém sabe qual é o último dia de vida que vai ter na terra. Ninguém sabe. Mas no céu, Deus chama a senha. Eu não sei qual é meu dia. O pastor Zaqueu não sabe qual é o dia dele. Mas se Deus fala assim, é hoje, ele desliga. E quando ele desliga, não tem para ninguém. Você fecha os olhos na terra e vai abrir no céu. Agora, se eu desligar os meus olhos na terra, eu só vou abrir os meus olhos no céu se eu estiver ligado em Cristo. Se eu não estiver ligado em Cristo, os meus olhos vão abrir em outro lugar. Pastor, o senhor está causando medo em nós? Não, é a realidade, a Bíblia. É uma posição. Se alguém, condição, está em Cristo, é uma posição. Olha o que o texto da palavra de Deus diz em Romanos 8:1. Você pode ler comigo? Vamos lá? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha só que interessante. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perceba que a condenação está para quem a condenação não está para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo está debaixo do quê? De condenação. Então, se o homem morrer agora sem Cristo, ele vai para onde? Se o homem morrer agora sem ter Jesus na sua vida, vai para onde?
Então o que vai determinar você ser uma nova criatura em Cristo é você estar em Cristo. A condenação para você é colocada de lado porque você está em Cristo. Aí eu pergunto, você continua pecando? Sim. Você continua sendo um pecador? Sim. Aí você pode perguntar, mas pastor, como é que é isso? Só que hoje você não é um pecador mais voluntário. Você é um pecador, você peca por motivos, pensamentos, ações, mas você ainda é um pecador. Então se eu sou ainda um pecador, como é que eu sou livre da condenação? Acontece mais ou menos assim. As irmãs vão entender meu linguajar. Primeiro eu vou começar com as irmãs. Em muitas casas tem uma coisa chamada aspirador de pó, não tem? E o aspirador de pó tem o que nele? Para o aspirador de pó não estragar, tem o que dentro dele? Um filtro. E à medida que a irmã vai passando no aspirador de pó, o pó vai entrando no aspirador e o filtro vai fazendo o quê? Vai fazendo com que aquele pó todo não contamine o motor. Sem aquele filtro, estragaria rapidamente o aspirador. Para os irmãos, o exemplo é do carro. Qual é a função do filtro no carro? De purificação. Para que a maior parte das impurezas não entre no motor e danifique o motor. Moral da história, pega toda essa ilustração, traz para Jesus. Quando você é um pecador, eu sou um pecador ainda, redimido, mas ainda somos pecadores. Quando Deus olha para a terra, Ele não olha você diretamente. Porque quando Deus olha você e eu diretamente, o que Ele vai olhar em nós? Pecado. E um Deus santo em contato com o pecador, o que acontece com o pecador? Ele morre. Agora, quando Deus olha para baixo, Ele não vê você, Ele vê Jesus em você. É o filtro. Entendeu isso? Por que você está sendo abençoado aqui esta noite? Porque você é melhor do que o outro irmão que não veio? Por que eu estou sendo abençoado aqui? Porque Não, a nossa bênção não é porque a gente é melhor ou pior. É porque entre nós e Deus, Jesus está no meio como um filtro. Então não é o Rodolfo pecador, ele vê o Rodolfo redimido na cruz do Calvário. Por isso está dizendo, aquele que está em Cristo não tem condenação, porque ele está em quem? Quando Deus olha para você, Ele está olhando o sacrifício de Jesus na sua vida. Isso torna você uma nova criatura. Por isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse, Jesus está onde agora? Assentado à direita do Pai. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. E é isso. Toda vez que Deus olha para baixo, Deus fala assim, Rodolfo pecou. Sim, Pai, ele pecou, mas o meu sangue comprou ele. Jesus está no céu, sabe fazendo o quê? Intercedendo por nós. Sabe quem também acusa você toda hora, todo dia? Esse é especialista, essa é a função dele, o diabo. O diabo toda hora fala assim, Deus, olha, eu quero pegar o fulano, porque ele é pecador. Sim, você esqueceu de um detalhe, qual? Ele é pecador, mas olha o contrato no final. O que está escrito no contrato? O sangue de Jesus Cristo remiu ele de todo o pecado. Satanás não tem poder de tocar na tua vida, sabe por quê? Ele até queria. O desejo do diabo era acabar com você, era acabar comigo. Mas quando ele vem, sabe que ele olha? Ele vê o sangue de Jesus na nossa vida. Você lembra de Êxodo capítulo 12? É um texto conhecido da Páscoa. O pessoal usa o texto da Páscoa. Quando Moisés foi instruído por Deus a matar o cordeiro, né? E colocar o sangue aonde? Nos umbrais da porta. À meia-noite o anjo passou. Onde tinha sangue, ele pulou a casa. Onde não tinha sangue, o anjo da morte entrou e matou. Ou seja, nesse exato momento, o inimigo da minha alma, da tua alma, ele está doido, ele está bravo, mas ele não consegue fazer nada. Porque quando ele olha para cá, ele vê o sangue de Jesus na nossa vida. Por isso que Romana diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, querido, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Talvez você que está nos ouvindo aqui também na transmissão, e uma vez estava em Cristo e saiu, volte o mais rápido possível, que ainda dá tempo. Então nós falamos de uma condição. Se alguém, falamos de uma posição, está em Cristo. Olha a terceira coisa, uma trans. Então, quem está em Cristo não vive do mesmo jeito. Uma criatura em Cristo, ele não vive do mesmo jeito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não tem como eu estar em Cristo e estar do mesmo jeito. Pelo contrário, quem está em Cristo
anda em novidade de vida. Provérbios diz que a aurora do justo vai brilhando, brilhando, até que chegue dia perfeito. Então, qual é a transformação que existe? Olha lá, Efésios 4:24, vamos ler comigo? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é cuidado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, houve uma transformação, você se revestiu de um novo homem, de uma nova pessoa. Foi feita uma transformação. É até engraçado, né? Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, e esse foi um programa muito antigo, que geralmente os brasileiros gostam de copiar, né? Programas americanos, e isso já existia já há alguns anos. E alguns canais americanos havia alguns programas, que eram os programas chamados Transformação. Então, várias empresas vinham, empresas de cosmético, cabeleireiros. Então, a pessoa ia, a equipe ia para a rua, né? Ia buscar alguém. Chega lá, via uma pessoa lá toda mal ajeitado, com problemas dentários. Trazia aquela pessoa e fazia: vamos fazer para você uma transformação. Levar a pessoa no spa, levar a pessoa no dentista, levar a pessoa para poder fazer até enxerto no cabelo. Ou seja, fazia tratamento de pele. Passado quase 2 semanas fazendo isso, a pessoa voltava para poder ver como é que foi a transformação. Aí tirava uma foto do antes e do depois. Aí os familiares da pessoa até ficavam assim: será que é minha mãe mesmo? Será que é meu pai mesmo? Porque estava de um jeito, agora está de outro. Houve uma trans? Agora pensa bem, gente. Se um pouquinho de tratamento no corpo já causa uma transformação bonita, imagina o tratamento na alma. E eu tenho uma boa notícia. O tratamento do corpo até o homem pode fazer. O tratamento da alma, tem alguém aqui que gosta de fazer. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele quer transformar o homem em uma nova criatura. Então, quando o homem aceita Jesus como Salvador, é feita uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a transformação é tão bonita, é tão gostosa, é tão maravilhosa, que Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Pode perceber, o crente que é uma nova criatura, ele tem uma vida diferente, ele vive diferente, ele encara os problemas de forma diferente, porque ele é uma nova criatura. O crente que é uma nova criatura, ele não fica sucumbindo aos problemas da vida. Tem problema? Sim. No mundo tereis aflições? Sim. Mas por ele ser uma nova criatura, Deus dá para ele revestimento de poder, graça, virtude. Então, por isso que é importante isso. Olha o 4º ponto. Um abandono. Primeiro uma posição, ser alguém. Depois uma posição, está em Cristo. Depois uma transformação, nova criatura é. Agora, o crente, a nova criatura em Cristo, ele deixa coisas para trás. Não tem como. É mais ou menos assim. Não tem como eu andar para frente e não me distanciar do que está atrás. É física. Se eu estou andando para frente, logo estou deixando alguma coisa para trás. Não tem como, por exemplo, eu estou aqui perto da Bíblia. Se eu der 2 passos aqui, eu me distanciei dela. Ela continua no mesmo lugar. Quem se distanciou? Fui eu. Agora, se eu der 2 passos para frente, eu estou me aproximando dela. Assim é Deus. O que Osés diz? Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. À medida que eu vou me aproximando de Deus, inevitavelmente eu vou me afastando do mundo. Amém, queridos? Não tem como se achegar a Deus e continuar no mundo. Espiritualmente falando, à medida que eu me aproximo de Deus, eu me afasto do mundo. E o contrário é verdadeiro. A partir do momento que eu me afasto de Deus, eu me aproximo do mundo. A questão não é que Deus saiu do lugar. Quem saiu do lugar foi o homem. Então, se eu sou uma nova criatura, o que eu vou fazer agora? As coisas velhas se passaram. Ou seja, agora você tem um alvo para cumprir. Lembra do que Paulo fala em Filipenses capítulo 3? Um texto muito conhecido, muito clássico. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo.
Então quem é uma nova criatura em Cristo não fica no passado. O que eu vou dizer agora, queridos, entenda. A pessoa pode contar um testemunho da vida dela? Pode. Ela pode falar como ela era antigamente? Pode. Ela pode até falar, mas tem gente, irmão, que parece que gosta, que ama do passado. Tem gente que tem prazer de falar o que era no passado. O meu passado ficou para trás, agora eu sou nova criatura em Cristo. Você tem que falar mais do que você está vivendo agora do que você vivia no... Você pode até uma hora ou outra, para ilustração, até conta um pedacinho. Mas você tem que começar a contar, sabe o que agora? Coisas novas. Do que Jesus está fazendo na tua vida a partir de agora. Porque as coisas velhas se passaram. Então, se eu sou nova criatura em Cristo, eu tenho que abandonar o meu passado. O passado só serve como referência para eu não repetir de novo os erros. Que agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que seguir o meu alvo. E o que eu abandono? Olha o que o texto está dizendo, um texto aqui, Filipenses 3,13, que eu acabei de falar para você. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. O que Paulo está fazendo? É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, esquece. Aí alguém vai dizer assim, pastor, como é que eu esqueço o passado? Você sabe que a neurologia, ela ensina isso, né? Não só a neurologia, mas a própria Bíblia. Antes mesmo dos cientistas descobrirem isso, a Bíblia já falava sobre isso. Não tem como você substituir um pensamento, apagá-lo. Tudo aquilo que você vê e ouve fica guardado aonde? No seu subconsciente. Experiências, tanto boas como ruins, estão guardadas. Não tem como você mudar isso. Até por isso, quando a gente vai falar sobre perdão, tem que tomar muito cuidado quando se fala de perdão. O pessoal usa uma frase errada. Quem perdoa, esquece. Não existe esquecimento. Aí pastor, então quer dizer que eu não perdoei ninguém? Não, calma, vou explicar. Esse negócio de perdoar e quem perdoa esquece. Primeiro, você não... Sua cabeça está ainda aí. Não existe negócio de quem perdoa esquece. O que existe? O que é perdão? É você lembrar do que foi feito e isso não te incomoda mais. Isso é perdão. O perdão é quando o efeito do que você lembra não causa mais efeito no seu. Aí é perdão. Mas esquecer, não tem como esquecer. Agora, então por que Paulo está falando esquecendo das coisas? Como é que você substitui um pensamento? Colocando outro no lugar. O que nós lemos no início do texto? Se você morreu com Cristo, buscai as coisas que são. Se você morreu com Cristo, pensai nas coisas que são. Ou seja, como é que eu substituo um pensamento ruim? Colocando um pensamento bom. À medida que eu vou me alimentando da palavra, eu vou substituindo os pensamentos do mundo com os pensamentos de... Por isso que Paulo fala, a frase esquecer é: deixe o que passou para trás e acumule coisas novas que Deus está te dando. Comece a absorver a tua mente com pensamentos de Deus. Comece a cantar, comece a louvar, comece a exaltar. Vai exaltando, vai adorando, vai lendo a Bíblia, vai jejuando, vai consagrando, e você vai começando a encher a sua mente de coisa boa. O crente, a nova criatura em Cristo, ele vai substituindo os pensamentos ruins com os pensamentos bons. Tudo depende de como você se alimenta. Não é assim? Se eu me alimento da palavra constantemente, se eu oro constantemente, se eu escuto louvores, eu estou alimentando a minha mente e a minha alma. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não faço nada disso e me ocupo só com as coisas do mundo, o que eu estou me alimentando mais? O que eu vou dizer agora, queridos, entendam, não é um julgamento, é só para você poder entender o que eu estou querendo dizer. Muitos têm capacidade de contar perfeitamente a escalação de um time de futebol. Dependendo para quem você perguntar, o cara sabe a escalação do time. E tem gente que gosta tanto do negócio que sabe a escalação até dos anos anteriores. Tem gente que sabe nome de técnicos, sabe quais camisas que o time usa. Pastor, tem algum erro nisso? Eu não estou julgando você. Eu estou dizendo o seguinte: tudo isso está onde? Na sua? E se está na sua mente é porque você absorve? Mas se você perguntar para o fulano o seguinte: o que o pastor pregou no domingo passado? O que você leu da Bíblia hoje? Já percebeu que as pessoas têm dificuldade de guardar? Por que tem dificuldade de guardar? Porque não leem, porque não oram.
Pastor, é sério? É sério. Se eu começar a me alimentar da palavra, daqui a pouquinho o que acontece? O que vai ditar a regra no meu pensamento? É a palavra. E o que a Bíblia diz em Efésios? Por que eu tenho que ter a palavra na minha cabeça e no meu coração? Para eu poder vencer os dados informados onde o maligno, onde o Satanás trabalha. E se a minha mente estiver cheia da palavra, o que acontece? Ele vem com a seta bate e vai embora. Por quê? Está com o escudo da palavra na minha cabeça. Agora, se a minha cabeça está cheia das coisas do mundo, quando a seta chegar, o que acontece? Ela perfura, porque tem terreno para chegar. Moral da história: a nova criatura em Cristo enche a cabeça das coisas de Deus. As coisas velhas ficam para trás. Mágoa fica para trás, ressentimento fica para trás, falta de perdão fica para trás. Eu quero encher minha cabeça de coisas boas. Se a trombeta tocar agora, é uma pergunta para todos nós. Se a trombeta tocar agora, a gente sobe ou fica? Tudo depende da forma como nós estamos como nova criatura. Se eu sou uma nova criatura em Cristo, eu vou para o céu, sem medo de errar. Amém, queridos? Além do abandono, uma nova perspectiva. Se alguém está em Cristo, condição. Se alguém, condição. Está em Cristo, posição. Nova criatura você está na transformação. As coisas velhas se passaram, abandono. Olha agora a nova perspectiva de quem está em Cristo. Eis que tudo se fez novo na sua vida. Por isso que quando o diabo vem acusar você, ou vai acusar você diante de Deus, a Bíblia não diz isso que eu vou dizer agora, mas eu penso num diálogo. Qual que é o diálogo que Deus tem com o diabo a seu respeito? Sabe qual é? É mais ou menos assim, A Bíblia vai dizer que quando você recebe Jesus como Salvador, que Ele perdoa os seus pecados, Ele pega os seus pecados e lança no mar de esquecimento. Uma pergunta: Deus é poderoso, sim ou não? Ele é onisciente e onipotente, sim ou não? Mas o amor que Deus tem, olha o que eu vou dizer agora, é para você dar um glória a Deus consciente. O amor que Deus tem por você é tão grande que Ele prefere esquecer o que você fez. Dá para imaginar isso? Ele é onisciente, não é onisciente? Se tem uma das coisas que Deus não faz é esquecer. Esquecer é coisa de homem, coisa de ser humano. Deus não esquece. Mas o amor dele por você é tão grande que quando Ele perdoa você, Ele pega os seus pecados e Ele mesmo lança no mar. Ou seja, dos seus pecados não me lembro. Não é tremendo isso, gente? O Deus que você serve, por amar você, Ele esqueceu até o que você fez ontem, porque Ele te perdoou. Só tem alguém que pesca nesse mar. Sabe quem é alguém que pesca no mar? É o diabo. O diabo vai lá e pesca e traz. Você lembra do que você fez? É assim que o diabo faz. Aí quando o diabo fala assim, Deus, você lembra do que ela fez? Não. Como, Deus? Ela fez isso ontem. Não estou lembrado. Como você não lembrou? Eu já perdoei. Então quando Satanás vem acusar você, diga para ele o seguinte: Satanás, eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passou, eis que tudo se fez novo. Se você ficar aceitando que o diabo, outra coisa, não fique refém do diabo. O diabo fica lançando coisas do passado em você para te aprisionar. Por que tem crente que entra em depressão? Porque ele está sendo o quê? Acusado e oprimido pelo diabo. Se liberte nessa noite, diga: eu sou nova criatura. Deus tem coisa gloriosa para fazer na minha vida hoje, amanhã, depois de amanhã. Não aceite as mentiras do diabo. Aceite sim a graça de Deus na sua vida. Agora você tem uma nova perspectiva. Olha só o que o texto está dizendo. Filipenses, que é a continuidade. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda nesse texto, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé, e agora a única coisa que me resta é receber a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Se Paulo terminasse aí, já seria legal, né? Mas seria muito egoísta. Paulo continua: e não somente a mim,
mas a todos quantos amarem a sua vinda. Moral da história: Deus também te reservou uma coroa de justiça para você, porque você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo. Tudo isso está apenas num versículo só, 2 Coríntios 5:17. Você tem ali uma condição. Qual é a condição? Eu tenho que estar em Cristo. Se alguém, qual é a posição? Está em Cristo. Então seja uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus. Agora vem algumas mudanças operadas. Uma vez que eu sou uma nova criatura, houve mudança. Como eu disse no início, repito, não tem como ser nova criatura e permanecer do mesmo jeito. Está aqui a irmã que está com a criança no colo. Daqui a alguns anos, né? Ela vai crescer, ela vai se desenvolver mais do que ela já está. É o normal da vida. Se tem vida, tem desenvolvimento, tem crescimento. O que é o normal de uma vida? É desenvolver. Se uma criança não desenvolve, o que a mãe e o pai faz? Leva para o médico, porque alguma coisa está acontecendo. Dá uma vitamina para essa criança, porque ela não está desenvolvendo. Porque o normal de um ser vivo, de um organismo vivo, é ele se desenvolver. Então, o que é o normal de uma nova criatura em Cristo? É desenvolver. Não tem como ser uma nova criatura em Cristo e ficar do mesmo jeito. Já viu aqueles crentes que são assim? Ele chegou na igreja. O que eu vou dizer agora, querido, por favor, não entenda, eu não estou criticando você. É só para a gente pensar. Tem crente, irmão, que até lugar na igreja, se ele chegar na igreja e eu sentar no lugar dele, ele vai embora para casa. Ainda fala assim: sentaram no meu lugar. Até tomar uma água aqui para dar um tempo para respirar. Mas não tem, não tem. Aí eu pergunto: o que é preferível, lugar na igreja ou lugar no céu? A nova criatura não está. Quem é a nova criatura, querido? Não está pensando nessas coisas, não. Ah, pastor, é o meu lugar. Não, eu sei, eu não estou. É preferência, tudo bem. Mas, e aí? Então entenda uma coisa: mudança. Coisas novas. Pergunto para você: Deus te abençoou hoje, sim ou não? Você acredita nisso? Deus te abençoou hoje, sim ou não? Sim. Pergunto: você quer que Deus te abençoe amanhã? Sim. Você quer que Ele te abençoe depois de amanhã? Sim. Quer que Ele te abençoe semana que vem? Quer que Ele te abençoe no mês que vem? Quer que Ele te abençoe o ano que vem? Aí eu pergunto: por que a gente quer coisas novas de Deus e a gente não quer fazer o que é novo? Já parou para pensar nisso? Eu quero que todo dia Deus faça algo novo, mas eu não quero fazer nada novo para Ele. Então, quer dizer, que nova criatura eu sou? Se eu sou nova criatura, eu também tenho que fazer coisas. Eu já ora mais. Já leio a Bíblia, começa a ler um pouco mais, começa a fazer algo novo. Aí eu sou nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, eu tenho que buscar coisas em Cristo. Porque você acha que Deus só tem isso só para você? Deus tem muito mais para derramar na sua vida. Tem muito mais. Deus tem muito mais para derramar na sua vida. O problema muitas vezes é uma palavrinha chamada persistência. Essa é outra coisa. A nova criatura em Cristo, ele não fica de um jeito só, mas ele vai na persistência, andando, trabalhando, desenvolvendo. Dizem que isso é uma frase, dizem que essa história é uma frase atribuída a George Washington, mas eu não sei se é, porque eu já vi essa frase sendo falada de várias formas. Mas a frase diz o seguinte: que certa feita chegaram para o George Washington e disseram para ele assim: se nós dermos para você um machado para você derrubar uma árvore, e você tem 5 horas para fazer isso, em quanto tempo você derruba o machado? E ele disse assim: vou usar as primeiras 4 horas para afiar o machado, e na última hora eu derrubo a árvore. Alguém diz: mas como assim? Como você vai derrubar a árvore em pouco tempo? Moral da história: primeiro prepara a ferramenta. Um machado afiado, o trabalho é menor. Machado sem ponta, o trabalho é maior. Moral da história: demore um pouco mais construindo o que Deus colocou em você, para que a hora que Deus usar você, Ele vai usar de uma forma muito mais rápida e objetiva. Esse é o objetivo da nova criatura.
A nova criatura não quer ser usada por Deus. Primeiro ele é preparado. Tem uma sequência que eu acho interessante na Bíblia. Eu queria até que você repetisse, porque repetindo grava melhor na cabeça. Deus trabalha por nós. Depois trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Primeiro Deus trabalhou por nós, enviando Jesus. Depois ele trabalhou em nós, recebendo Jesus como Salvador. E depois disso ele vai trabalhar através. Primeiro ele trabalha dentro, para depois usar você para fora. Mudanças têm que ser operadas. Então, querido, um crente que diz que ele é uma nova criatura em Cristo, o comportamento dele na obra de Deus é diferente. A maneira dele ver as coisas de Deus é diferente. O entusiasmo que ele tem para as coisas de Deus é diferente. Que negócio é esse de nova criatura estar enfadado? Já viu crente enfadado? Eu fico preocupado, pastor Zaqueu, com alguns crentes de hoje. A pessoa está enfadada. Em que sentido? O que eu vou dizer agora, querido, é muito forte, mas é só para a gente pensar. Pode perceber, aconteceu agora nesse período da pandemia. Nesse período da pandemia agora aconteceu umas coisas muito doidas. Como assim, pastor? Explico. Não estou generalizando, mas observando algumas pessoas. Eu não estou generalizando, observando. Algumas pessoas falavam assim: pastor, que devemos tomar cuidado. Sim. Devemos nos proteger. Sim. E por isso eu não vou na igreja. Beleza. Só que essa mesma pessoa que diz isso está na fila do banco, está na padaria, está andando na rua, está indo no açougue, está indo no mercado, vai em tudo quanto é lugar, até em festa de família vai, ainda posta ainda na internet. Mas para a igreja não pode ir, porque senão contamina. Está entendendo? Eu não entendo essas coisas, gente. Não é verdade? A pessoa está em tudo quanto é lugar. E outra coisa, ela está em tudo quanto é lugar sem proteção. O que eu encontrei de crente aí fora sem usar máscara, em aglomeração. Esse dia mesmo encontrei um crente, hoje mesmo. Eu nem vou falar não, porque crente é esperto, rede social é terrível. Hoje mesmo encontrei um crente colocando posição assim, descendo para Caraguá. E o cara faz uma semana que não vem na igreja. E eu coloquei bem assim: você está indo para a igreja aí? Não, estou indo curtir. E a igreja? Quando eu voltar eu vou. Eu coloquei assim: espero que dê tempo. É verdade, gente. Eu sou uma nova criatura, mas para as coisas de Deus eu deixo para depois. Mas para as coisas que eu quero é para agora. Que tipo de prioridade você tem? A nova criatura em Cristo, eu não estou dizendo, gente, por favor, não estou dizendo que você tem que ficar enfiado na igreja 24 horas por dia, não é isso. Estou dizendo o seguinte: quando você é uma nova criatura, qual é a prioridade da tua vida? Deus. Quando você não tem Deus como prioridade, é um péssimo sinal de que você talvez não seja uma nova criatura. O que Jesus disse? Quem disse isso foi Jesus, não foi pastor Rodolfo nem pastor Zaqueu. Buscar em primeiro lugar o quê? E a sua? E as demais coisas vão sendo o quê? É Jesus que disse isso. Eu estou dizendo que eu sou uma nova criatura, mas toda vez que é para fazer algo para Deus, eu deixo para depois. Que tipo de nova criatura é essa? Não é verdade? Eu sou uma nova criatura. Vai apertar um pouquinho só, já estou terminando, tá? Eu sou uma nova criatura, mas eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia. Mas sou nova criatura, tá? Meio estranho, não? Não é verdade? Eu sou nova criatura, mas não me chama para orar não, que não. Eu sou nova criatura, tá? Eu sou nova criatura, mas para orar não dá. Aí o irmão fala assim: mas tudo bem, irmãos, vamos orar aqui uma meia hora? Não dá, irmão, nossa, é difícil. Amanhã em casa tem um churrasco. Tô lá, tá bom, que hora começa? E, além de eu ir lá, ainda exige: eu quero carne boa, tá? Brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite? Nós somos nova criatura, amém, queridos? Precisamos nutrir desejo pelas coisas de Deus. Algumas mudanças operadas, vamos lá. Primeira delas, há uma mudança em nosso relacionamento com Deus. Se eu sou nova criatura,
o meu relacionamento com Deus cresce ou diminui? O que vocês acham? Cresce. Não tem como eu ser nova criatura e meu relacionamento abaixar. Eu tenho que aumentar. É mais ou menos aqui, a questão de é mais ou menos assim, por exemplo. Existem níveis de relacionamento. Níveis. Vou usar aqui o exemplo do meu amigo pastor Zaqueu. O pastor Zaqueu tem amigos, tem parentes, tem filhos, tem a esposa. Os amigos o conhecem um pouco, porque é um grau de relacionamento. A família o conhece um pouco mais, porque é outro grau de relacionamento. Os filhos conhecem um pouco mais, porque convivem, que é outro grau de relacionamento. Mas só vai conhecer ele mesmo a esposa dele, que é um outro grau de relacionamento. Percebeu o que eu quero dizer com isso? À medida que o relacionamento vai crescendo, a intimidade vai ficando mais estreita. Moral da história: quem é nova criatura em Cristo se torna íntimo de Deus. Entendeu isso? Não tem como eu ser nova criatura e não conhecer Deus. E o que é pior de tudo, tem muito crente que diz que é nova criatura, mas não conhece Deus. Lembra de que Jó disse? Eu gosto muito dessa frase de Jó. Jó teve uma experiência com Deus, e depois que ele passou pela experiência, que Deus restaurou tudo em Jó, qual foi a frase que ele disse? Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço de contigo. Não é diferente? Uma coisa é você conhecer o que você ouve, e outra coisa é você conhecer andando. Quando você é uma nova criatura, o seu relacionamento com Cristo muda. E muda para melhor, não para pior. Para melhor. E eu desejo isso para você, para a minha vida, para a nossa vida, que a cada dia que passar, até o arrebatamento da igreja, ou se Jesus nos chamar individualmente, que o nosso relacionamento com Ele cresça. Cresça, se desenvolva. Outra mudança. Há uma mudança na nossa posição. Ou seja, eu era de um jeito, agora me posiciono de outro. Como assim, pastor? Explico. Antes de eu ser nova criatura, eu pensava de um jeito, agia de um jeito, agora eu mudei minha posição. Alguém pode me conhecer lá fora e dizer, mas você está diferente. E é isso que é o gostoso, viu, gente? Sabe o que é o gostoso? O que é prazeroso? É você sair para fora e você encontrar os seus amigos, até mesmo parentes, e eles olharem para você e falar assim, fulano, você está diferente. Você não é mais a mesma? Por quê? Houve uma transformação em Cristo, uma nova posição. Quando as pessoas aí fora reconhecem que você está diferente, é um bom sinal. Agora, quando tem alguns crentes que é diferente, ele chega na rua e não mudou nada. Ele chega e as pessoas tratam ele do mesmo, porque não viu mudança. Pode perceber, o que eu vou falar agora, muitos de vocês já tiveram experiência nisso. De chegar em rodinhas de amigos e os amigos parar de falar piada. Por quê? Chegou o crente. Não é assim? Quando você chega, a conversa até muda. Por quê? Não vamos falar isso mais agora não, porque a irmã chegou. Sabe o que é isso? É reconhecer que você hoje é uma nova criatura. Quando seus amigos reconhecem, opa, vamos parar de falar bobagem, ou vamos falar que chegou agora o nosso... Não, por quê? Isso é um bom sinal. Porque eles sabem que você não participa das mesmas coisas. Isso é um bom sinal. Terceiro, outra mudança. Há uma mudança no nosso destino. Aquele que está em Cristo vai para onde? Vai para onde? Para o céu. Quando você não tinha Jesus, teu caminho estava indo para o inferno. Mas depois que você citou Jesus, Ele mudou a rota da sua vida, e você agora está indo para o céu. Tem até uma discussão muito grande, que eu não quero entrar nela agora, que eu estou terminando. Daqui a 5 minutos eu termino. Tem até uma discussão muito grande quando se trata do pessoal que é arminiano e calvinista, sobre predestinação, né? É uma discussão que eu até vou adiantar para vocês, queridos. Tem mais coisa que nos une do que nos separa. Se as pessoas perdessem mais tempo em promover unidade, a igreja estaria melhor. As pessoas ficam perdendo tempo, ficam promovendo discussão que não leva. Mas tem uma historinha muito simples para você entender isso. Predestinação existe, pastor? Sim, à luz da Bíblia existe. Como? Não como as pessoas dizem, mas como a Bíblia diz. Como as pessoas dizem assim,
Uma vez salvo, salvo para... Ou seja, dentro dessa visão de predestinação que alguns dizem, você já nasceu para ser salvo. Então, independente do que você faça, no final, Deus te salva. Não é isso que a Bíblia ensina. Agora, o que é predestinação na Bíblia? É que eu estou falando do destino. É mais ou menos assim, ó. O que nós falamos no início da palavra? A questão da posição. Se alguém está em Cristo. Depois em Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em... Percebeu que tudo é em Cristo? O que é predestinação, pastor? Se eu estou em Cristo, logo eu vou para onde? Se eu estou em Cristo, estou predestinado a ir para o... Mas se eu não estou em Cristo, logo eu não vou para o céu. Pense num grande navio. Agora, vamos supor que entre a ponta do púlpito e da outra ponta, vamos supor que na ponta daquele púlpito é o porto chamado terra, e na outra ponta do púlpito é o porto chamado céu. E o navio saiu de lá, carregando muita gente. E o nome do navio se chama Jesus. Está dando para entender? Então, o navio chamado Jesus saiu do porto chamado terra. E o navio está vindo, está vendo? Só que no decorrer do caminho, alguém decide pular do navio. Pergunto, o navio deixou de seguir? Quem deixou de seguir? Isso quer dizer o quê? Se eu estiver em Cristo, o meu destino é o céu. Agora, se eu não estou em Cristo, não tem como eu ir para o céu. O problema não sou eu, o problema está em Cristo. Isso é predestinação, à luz da Bíblia. Se eu estou em Cristo, logo eu vou para o céu. Se eu não estou em Cristo, não adianta que não vai. E o negócio é tão doido, desculpa até a expressão meio nossa popular, o negócio é tão doido que ir para o céu nem sempre depende de quantidade de tempo de crente. Tem gente que vai para o céu que nem tempo de servir a Jesus na terra vai ter. Pastor, é verdade? É só olhar na Bíblia, o ladrão da cruz, não vai? Ele serviu Jesus? Ele fez alguma obra para Deus? Não fez. Mas lá na cruz, Senhor, quando está no teu reino, lembra de mim. Hoje mesmo, ou seja, não deu tempo de fazer nada. Mas só porque ele reconheceu Jesus como Salvador, se tornou nova criatura, e de lá da cruz mesmo já foi para o céu. Então, ir para o céu não depende de tempo, de casa. Acho que eu vou para o céu, pastor, porque eu tenho tempo de casa. Não é tempo de casa. É ser nova criatura em Cristo. É isso que leva para o céu. Se eu estou na igreja há 10, 15, 20, tudo isso é bom? Lógico que é bom, viu, gente? Estou na igreja há 30 anos, beleza? Estou na igreja há 15 anos, beleza? Estou na igreja há um mês. Mas a pessoa está na igreja há um mês, morreu, mas foi para o céu. Por quê? Porque é a nova criatura em Cristo. Já pensou se fosse por tempo de casa, igual a aposentadoria? Ninguém se salvaria. Já pensou se fosse, pastor? Você pensou se na Bíblia fosse assim, tem que ter tempo de casa. Para ir para o céu tem que ter 15 anos de crente. Já era. Mas eu louvo a Deus, querido, que salvação não depende de conceitos humanos. A salvação é pela graça de Deus. Então, só quem é nova criatura, levanta a mão para o céu, dá um glória a Deus aí. Você é a nova criatura. E por último, olha a outra mudança, a última mudança. Há uma mudança do que, irmãos? Mudança de quê? Quem é nova criatura, muda. Gente, tem que mudar. Eu já mudei na minha vida várias vezes. Como assim, pastor? Explico. Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Mas à medida que eu fui ficando maior, eu deixei as coisas de... Quando você é nova criatura em Cristo, você é um bebê espiritual. Quando você recebe Jesus como Salvador, você é uma nova criatura, bem? E você começa a se desenvolver. Então tem coisa que você achava lá atrás que hoje você não tem que achar mais. Por quê? Deus vai aumentando a sua capacidade de relacionamento, de entendimento da Bíblia. Querido, crente foi feito para comer a palavra. Por isso que lá em Hebreus capítulo 5, o autor dos Hebreus está puxando a orelha dos crentes. Por quê? Vocês já estão prontos para comer comida forte, mas ainda vocês estão tomando leite. A nova criatura em Cristo não fica tomando leite toda hora. Tem que começar a comer comida mais forte. Amém? Ou vai ficar tomando leite toda hora? O pastor falou uma palavra mais dura, magoei, não volto mais. Isso é leite. Crente que toma leite, que não suporta ouvir palavra. Você é nova criatura, tem que começar a comer. Começa a comer alguma coisa mais forte. Às vezes dói. É difícil de engolir? Mas vai levar você para o céu.
É assim que funciona. Nova criatura tem que evoluir no seu crescimento espiritual. Por quê? Senão você não consegue. Até os animais sabem disso, gente. Olha que o animal não é inteligente. O animal, ele vive por instinto. Quer ver? A lagarta, que é quando você vê a lagarta no chão, o aspecto é muito asqueroso, né? Ela vai se mexendo. Não é um aspecto asqueroso? Você vê uma lagarta no chão? Então as irmãs que até já coçou a perna ali, uma lagarta. Porque o negócio já dá. Não é assim? Agora, entenda uma coisa que eu vou dizer agora para você dar uma glória a Deus também. Olha como é que o Deus que você serve é perfeito e é maravilhoso. Olha como o Deus que você serve é maravilhoso. Quando eu olho uma lagarta no chão, eu estou olhando uma lagarta, sim ou não? Mas Deus já está olhando uma borboleta. Interessante. Deus colocou nela o poder da transformar. Você já viu uma lagarta pedindo para Deus transformar ela em borboleta? Você nunca vai ver. Ó Deus, a oração da lagarta. Ó Deus, me transforma em borboleta. Não tem isso. Sabe por que não tem isso? Deus já colocou nela o poder de transformação. Moral da história: quando você é nova criatura em Cristo, não peça para Deus te transformar. Diga: Senhor, me ajude a eu buscar a transformação que já está dentro de mim. Deus colocou coisa nova dentro de você. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo. Qual é a frase que Paulo vai falar para Timóteo? Timóteo, se torne novamente uma nova criatura. Não, Timóteo, desperta o dom que há, porque nova criatura você já é. Ou seja, faça coisa nova. Desenvolva a sua vida espiritual. E com isso a gente encerra o preceito da nova criatura. Eu espero ter abençoado a sua vida essa noite. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Repita após mim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa pessoa é você. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Zaqueu, por essas 2 sextas-feiras. Deus abençoe vocês. Continue orando por mim, pela minha casa, minha família. É um prazer sempre poder cooperar com vocês. Deus abençoe grandiosamente. Pastor Zaqueu. Você pode aplaudir o nome do Senhor, glorificar a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor Rodolfo, mais uma vez, por poder estar aqui contribuindo conosco, né? Esses 2 dias com essa palavra abençoada, também aqui dividindo um pouco do seu conhecimento para conosco. Você que está aí nos assistindo, ou que porventura possa nos assistir posteriormente, e a sua vida ainda não é transformada, você ainda que não recebeu a Jesus no seu coração, e que não entregou o seu caminho ao Senhor, se é o seu caso, ou que você está distante, e ouviu essa palavra, e ela tocou no seu coração, volte correndo para Jesus, entre em contato conosco, nós queremos orar por você, que Deus possa abençoar a vida de cada um, dê um ótimo fim de semana, abençoado para vocês, feriado, segunda-feira, nada como começar uma semana, na segunda-feira sendo feriado, não é verdade? Que bênção, né? Daí você fala, não adianta nada, terça-feira é pior ainda, né? Mas que Deus te abençoe, que tenha um ótimo fim de semana, que Deus abençoe você com bom descanso, boa noite de paz, e que a presença do Senhor possa irradiar o seu coração, sua casa e a sua família. Vou pedir ao Juarez que faça oração, ministre a bênção apostólica, e assim vamos todos embora para casa. Essa série de mensagens está no YouTube, né? A primeira, a segunda e a de hoje logo estará também. Se você quiser abençoar alguém, né, divulgue, compartilhe, tá bom? Está lá no nosso YouTube, se inscreva no canal, esteja lá compartilhando essa palavra, essa série de mensagens, como também as outras, para que possa continuar aí abençoando e edificando vidas. Por gentileza, a saída da igreja é aquela ali, tá bom? Não faça como o leão da montanha e saiam pela esquerda. O pastor estará lá na porta esperando para poder te abençoar. Deus abençoe em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar?
Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, e é no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós queremos te agradecer, Senhor, por ter usado o teu Filho, Senhor, a nos ensinar, Senhor, sermos nova criatura. Obrigado, Papai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos leve em paz para casa, nos livrando do homem mau, da pedra de tropeço, do acidente, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Nos dá, Senhor, um restante de semana abençoado. E em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, esteja conosco amanhã cedo aqui, Senhor. Ó Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, ó Pai. E assim, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda a tua mão, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem juntos, amém. Está terminado em nome de Jesus.